Bom, pessoal, estou começando aqui esse vídeo num formato diferente, né? Normalmente aqui no canal do YouTube eu sempre fico com a produção dos meninos, do Rafa e do James. E agora eu vou começar nesse formato também para dar uma facilitada e conseguir postar mais vídeos, né? Toda semana aí, que era um objetivo meu e acaba que essa vida de blogueiro não é fácil, né? Mas vou postar vídeo mais assim, sem corte, sem nada. São pensamentos, agora são 1h32 da manhã, da madrugada, né? E já tem um tempo que eu tô pensando sobre isso. Vai ser um desabafo aqui que eu vou falar de algumas outras coisas, principalmente porque esse canal, o objetivo dele é para você que é mestre, né, ou que gosta do ensino, assim como eu, é um entusiasta, ou talvez é o seu chamado, né? Cada um partilha de um ponto de partida. E é para ajudar você, assim, ou talvez pensamentos que eu tenho, que talvez você também já teve, está tendo, ou vá ter, né? E hoje é um tom mais de desabafo, mas ao mesmo tempo de uma reflexão que eu tenho vivido com o Senhor há um tempo, né? E eu começo falando lá do texto de Abacuque, Abacuque 1, capítulo 2 e 3, deixa eu ver aqui, que fala, capítulo 1, o peso que viu o profeta Abacuque, versículo 2. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Por que razão me mostra a iniquidade e me fazes ver a opressão? Porque a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite a contenda e o litígio. E aí a gente pula para o capítulo 2, Abacuque vai ficar ali remoendo essa história. E aí no capítulo 2 ele fala: sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para, para ver o que falará a mim e o que eu responderei quando eu for perguntado, né? E aí o Senhor responde ele. O Senhor disse: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que possa ler quem passa correndo. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Fico pensando assim, né? O profeta, basicamente, ele começa aqui perguntando, né? Por que, que o senhor, em outras versões, eu estou com a King aqui, por que, que o senhor me deixa ver tamanha injustiça, né? Tamanha opressão, tanta iniquidade o senhor me deixa ver aqui? Imagino que o profeta Abacuque estava ali se perguntando, pô Deus, tantas pessoas, por que eu que o senhor está deixando eu ver essa série de erros acontecendo aqui? E, obviamente, que eu não estou me comparando com o profeta Abacuque, seria muita presunção da minha parte, né? Mas um tempo atrás eu comecei a me perguntar assim, por que, que eu vejo o senhor está me deixando ver tantas coisas assim de errado dentro da igreja, obviamente dentro da minha vida também, tá, pessoal? Não parei de viver meu processo de santificação. Todos os dias ali pedindo perdão, confessando meus pecados para eu ser perdoado. Mas dentro da igreja, né, a gente vê muitas coisas complicadas dentro da igreja. A gente vê muitos problemas assim institucionais, denominacionais e culturais, né? Então existem pessoas que perpassam aquilo que é do reino e colocam isso como cultura e empurram algumas coisas na vida da comunidade como se fosse algo genuíno, né? Ou por talvez por não conhecer de fato, ou às vezes de uma forma consciente. E aí o peso do pecado ele dobra quase de tamanho, né? Mas nessa última reta final minha, assim, dentro da comunidade, dentro da perspectiva igreja, vendo tudo que está acontecendo também no Brasil, mesmo estando aqui em Portugal, eu percebo que talvez mais pessoas estejam com esse sentimento também. Por que, Senhor, o Senhor está me deixando ver tamanha iniquidade, tamanha injustiça, né, com os nossos olhos? E o legal é que o próximo passo, depois que o profeta vê isso, ele vai se guardar ali, né, como se ele entrasse no lugar secreto dele, no quarto dele, e ele vai orar ao Senhor, para que quando o Senhor o respondesse, ele estivesse pronto para ouvir. Né? E aí depois o Senhor o responde, falando que era para ele guardar, porque certamente
viria o dia e não demoraria esse dia a vir. Então a gente vê que o Senhor ele continua respondendo às nossas orações, por mais que às vezes a gente pareça que está muito distante. E quando eu falo isso, uma das iniquidades que eu vejo bastante assim dentro das igrejas é a falta do amor pelas escrituras. Assim. Hoje a gente partilha de muitas coisas complicadas que eu não vou entrar aqui em pormenores para não ser algo como se eu estivesse falando que A é muito ruim, B é legal, siga A, não siga B, ou ame C, ou D e D. Pelo contrário, nós somos o reino de Cristo. O nosso sentimento, e é o meu sentimento, é que para que a igreja ela sempre avance, mas de uma forma honesta, uma forma justa, piedosa. Né? O Evangelho passa muito por piedade. Homens piedosos, nós tivemos grandes homens piedosos na história da humanidade. A caridade também, o amor, né? A caridade ou o amor. E uma das coisas que eu vejo é essa falta de zelo e apego pelas Sagradas Escrituras. E isso é algo que profundamente interfere, principalmente na ideia secundária desse canal aqui, que é falar com mestres e professores que talvez estejam passando por isso. Pouco se é valorizado hoje os ensinos dentro das igrejas. Eu estou generalizando, tá, pessoal? Obviamente que existem igrejas que defendem isso assim como algo primordial e vital para a igreja, e que deveria ser todas, né? Mas às vezes a gente está mais preocupado com a performance do culto, né? A gente está mais preocupado com coisas secundárias e não coisas primárias. E acaba que quando a gente não tem esse apego pelas Sagradas Escrituras, os mestres, os professores, até mesmo os pastores, né? As pessoas que nascem vocacionadas para exercer esses chamados, elas são deixadas de lado. Eu, por exemplo, eu tive algumas experiências aqui de ver pessoas que nitidamente elas nasceram para ensinar, nasceram para ser mestres, nasceram para ser professores, nato assim, nato. Se você conviver com essas pessoas, talvez um mês você vai entender que elas têm uma facilidade absurda com ensinar qualquer que seja o tema, e principalmente o tema das Sagradas Escrituras. E eu vi essas pessoas não se corrompendo, porque não existe se corromper nesse cenário, né? Mas transitando para outras áreas que não são áreas que o Senhor as comissionou, porque a igreja hoje já não abraça mais esse segmento, né, de ensino, de dar aula, de escola dominical, de estudo bíblico aprofundado, de conhecer. E o que isso me deixa mais preocupado e mais chocado? É que eu ouvi uma frase que eu vejo que é muita verdade. Tudo que nós conhecemos do nosso Deus é porque Ele revelou a nós. Ele quis se revelar a nós. Se Deus ele não fala conosco que Ele é soberano, nós não saberíamos da soberania dele. Se Deus não fala conosco que Ele é santo, nós não saberíamos da santidade dele. Se Deus não se revela amoroso, nós não saberíamos o que é o amor. E como que a gente vai ter essa revelação? Obviamente, lendo as Sagradas Escrituras. Eu sei que existem outros desdobramentos aqui, né? Existiu o tempo ali dos profetas. Inclusive, eu caí nisso aqui porque eu estou estudando algo de um projeto pessoal meu muito legal, que se der certo, louvado seja Deus, se der certo vai ser muito legal também dentro da área do ensino, né? E eu caí nessa questão dos profetas, o silêncio profético ali, o que aconteceu, o silêncio profético, ele fez com que as pessoas voltassem para a palavra, né? Como a gente já não tinha os profetas ali falando o que iria acontecer, as pessoas tiveram que retornar, regressar à palavra do Senhor, né? Então, um período ali, 400 anos de silêncio profético. E eu sei que existem revelações que vêm através de profecia, tá, pessoal? Mas a maior parte delas pode vir também por aquilo que o Senhor confiou aos mestres, aos professores, de ensinar a comunidade e aos pastores, obviamente, de ensinar a comunidade para onde ela deve ir, quem é Deus, os seus atributos, como ele se revela, como o Senhor fala conosco, como o Senhor gosta de ser adorado, como ele honra a nossa vida. Não é verdade? Existem muitos detalhes que acabam que a gente não aprende porque a gente não está aprendendo mais a palavra de Deus. E esse eu acho que é um ponto muito doloroso, assim. Então esse texto, esse vídeo aqui,
ele vai nesse formato diferente para inaugurar também, e o título dele vai ser, né, o desabafo do profeta Abacuque, mas acaba sendo um desabafo pessoal meu. E aí depois a gente vai para o segundo ponto que eu estava pensando, tentando linkar isso aqui, porque o que mais importa na vida do cristão não é como ele começa, mas sim como ele termina. Não é verdade? Pensa só, a gente tem inúmeras histórias. Eu tive o privilégio, a honra de nascer num lar cristão, né? Graças a Deus, louvado seja Deus pela vida dos meus avós, que ensinaram o caminho que eu devo andar, que eu tenho que andar, e isso é muito bom. Mas nem todo mundo teve essa oportunidade, né? Esse privilégio. Essas pessoas não importa o tempo de ignorância. Então, a partir do momento que elas tiveram um encontro com Deus, o que vai contar é como elas terminaram, né, a caminhada de fé. O combati o bom combate, né, acabei a carreira, guardei a fé. É isso que vai contar. O pastor Márcio, lá da Lagoinha, né, Lagoinha Sede, igreja essa que eu nasci e fui criado também dentro dela, ele fala uma frase que é muito legal, que meu avô sempre falou comigo, que não importa como começa, e sim como termina. Mais importante é como termina. E de fato. E hoje eu vejo essa preocupação. Eu vi um vídeo aí, uns dias para trás, de dois pastores conversando, né? Como que hoje começa a bater uma preocupação de como que eles vão conseguir terminar a vida num caráter ilibado, né? Com essa série de escândalos de pastores, traição, né? Roubo de dinheiro na igreja, desvio de dízimo, associação com partidos complicados, enfim. E eles estavam, né, com esse medo, com essa ressalva. E de fato deve ser a ressalva de todo cristão. Como que nós vamos conseguir terminar a nossa vida? Porque o que de fato importa é como termina. E aí eu cheguei no segundo ponto que o Senhor me levou, que está ali em 1 de Timóteo, capítulo 2, versículo 5, que fala: porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Então, como que a gente faz para permanecer nessa caminhada de fé, né? Não olhando para as pessoas, porque é muito difícil a gente não olhar para as situações dentro da igreja. Quando a gente é comissionado a estar dentro do corpo de Cristo em uma forma de unidade, esses problemas naturalmente eles interferem e abalam muitas vezes o nosso relacionamento com Cristo, a visão que a gente tem com Cristo. Por mais que a gente possa tentar 100% da nossa caminhada com Deus olhar somente para Ele, eu sirvo com pessoas no ministério. Pessoas servem comigo. O meu erro, de certa forma, ele vai desmotivar algumas pessoas, ele pode ferir, não é verdade? Quando a gente fala assim, a igreja ela não é perfeita porque ela é composta por homens e os homens erram. Está falando basicamente que eu estou sujeito a errar com você. Eu posso pisar na bola com você. E isso vai, de certa forma, atrapalhar o seu relacionamento com Cristo, nem que seja por um breve momento. E tomara que seja só por um breve momento. Mas é involuntário. Então, como que a gente conseguiria continuar olhando para Cristo e não olhar as circunstâncias, né? Quando a gente lembra que há um só mediador entre Deus e os homens, né? O apóstolo Paulo aqui, ele deixa algo que para mim é maravilhoso, porque às vezes a gente projeta num pastor, né, essa mediação. Cara, deixa eu falar com o meu pastor aquilo ali. Eu estava vendo um vídeo do Davi Lago, de uma pregação dele antiga, lá na Getsemane, que ele fala assim, tem irmãos que acordam um dia com o telemóvel, terminam o dia com celular, desculpa, celular, e fica o dia inteiro com o celular, conversa com planta, conversa com cachorro, conversa com todo mundo, mas não conversa com Deus. Não conta os segredos para Deus, não pergunta para Deus a opinião dele, não pergunta, não fala assim, Deus, hoje eu estou afim de comer um peixe, será que vai me dar azia, Senhor? E de fato, a gente colocou outros mediadores, né, nesse processo. Eu não estou falando aqui de um processo só soterológico de salvação, eu estou falando de mediador da nossa vida comum, da nossa vida ordinária. Quantas vezes a gente coloca, né, essas pessoas, líderes religiosos, amigos, intelectuais, eruditos, como mediador da nossa fé. Eu, dentro da teologia, eu confesso que semana passada ou retrasada, eu dei uma certa desanimada, assim, dentro do cenário da teologia, porque eu fiquei pensando, né? Eu falei, cara, tem tanta coisa
que é interpretativa, e a gente roda e não chega num denominador comum que gera uma sensação de que a gente nunca vai chegar lá, que a gente está dando murro em ponta de faca. Porque são tantos eruditos, são tantos teólogos bons que pensam diferentíssimo e eu valido demais isso aqui. Né? Uma das coisas que está acontecendo dentro da igreja também é que se você pensa diferente, normalmente você não é aceito. E no corpo de Cristo não existe isso. Não existe isso, meu irmão. Mas eu sou muito a favor de troca de ideia, de debate, né? Discussão não, mas debate, essa troca de figurinha para a gente saber, cara, talvez, eu acho que, ó, acho que por aqui está fazendo mais sentido essa linha. Olha, eu acho que aqui faz mais sentido. Olha, Jesus, quando ele falou disso aqui na lei, ele estava querendo apontar para isso no judaísmo, não para o gentio. Essa troca de informações eu acho benéfica demais. Mas ao mesmo tempo, existe um nicho na internet de tanto assunto, de tanta coisa, tem tanta gente formando opinião e pessoas essas que não têm qualificação para formar outras opiniões, que você acaba falando assim, cara, que loucura. Aonde nós estamos chegando, né? O que o evangelho tem virado? Então, existem pessoas com uma demanda muito grande de vender, né? As igrejas estão passando por isso também, né? Muita conferência, muito curso. Cara, eu fico vendo assim, escola de evangelismo, escola de não sei o que, escola daquilo. E fica complicado, né? A verdade é essa, fica complicado a gente pensar. Mas o que mantém a nossa fé? O que vai segurar, na verdade? O que vai nos segurar? A nossa fé. Na verdade, não é o que mantém a nossa fé, é o que vai nos segurar é a fé. A fé que é desenvolvida por Cristo Jesus, né? Cristo fala, o apóstolo Paulo fala, né, inspirado obviamente, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, talvez um dos fatores que a Bíblia não tem sido tão evidenciada mais dentro das igrejas é porque Satanás, de uma forma astuta, ele entendeu que se as pessoas tiverem nas mãos o domínio das Sagradas Escrituras, a fé delas é aumentada em Cristo. Consequentemente, os milagres vão aumentar, cura, transformação, libertação. A fé vai aumentar, o dom da fé aumenta. E acaba que a igreja ia viver algo exponencial. E o outro ponto também é que existem pessoas também, e aí eu vou falar mal intencionados, líderes mal intencionados, que entenderam que se a gente tira das pessoas a possibilidade delas terem um senso crítico através das Sagradas Escrituras, elas são mais fáceis de ser manipuladas. Então eu vejo hoje, no cenário global, né? Não vou falar global, vou falar mais da onde eu vivo. Europa aqui e o Brasil, né? Eu acompanho muito o Brasil ainda, muito Brasil ainda. Eu vejo que existem pessoas que têm muita dificuldade por exemplo, tem cristão que é cristão há 5 anos e nunca leu a Bíblia completa uma vez. Né? Meu avô tem uma frase legal que toda vez que eu via ele falar, eu guardava para mim e apliquei algumas vezes enquanto eu estava pregando. Algumas pregações minhas eu falo. Meu avô tem uma brincadeira que eu falo assim, meu filho, se eu perguntar para a geração atual o nome dos 12, não vai saber me responder. Né? Eu sei que é uma pergunta, assim, de bate-pronto, às vezes pega a gente, desculpa, meio desprevenido assim, mas a gente precisa saber, não é verdade? Eu percebo que é uma apatia muito grande dessa geração. E o problema não é a geração, são os líderes que têm guiado essa geração, que têm omitido as verdades, né, das Sagradas Escrituras. Então esse canal também é para encorajar você, mestre, a começar com o que você tem, né? Estou falando aqui como se fosse gigantesco a minha estrutura. Não, também estou começando do jeito que eu tenho aqui. E esse canal vai ficar aqui de registro, independente de onde eu estiver no mundo, seja aqui em Portugal, no Brasil, Estados Unidos, enfim, qualquer lugar do mundo que eu estiver, vai ficar essa lembrança aqui. E esse vídeo vai ficar um pouco mais longo por isso, né? E aí as outras coisas que eu penso sobre a constância, a fé, aumentar a nossa fé através da palavra, me traz aquela ideia de João 15 também, 4, que ele fala, permanecerei em mim e eu permanecerei em vós. Nós precisamos permanecer em Cristo. Né? Então, a partir do momento que a minha fé ela vem pelo ouvir, eu ouvi a palavra, aumentei a minha fé, eu permaneço em Cristo. Se eu permaneço em Cristo, Ele também permanece em nós.
Hebreus, o autor de Hebreus, no capítulo 10, ele vai falar: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Né? Quem prometeu para nós foi o autor que mudou, o testador que mudou a lei. Na verdade, ele cumpriu a lei, mas ele mudou. Né? Agora a gente vive um novo período, a gente fala muito sobre nova aliança. O que é isso? Né? Então, quem prometeu para nós, ele é fiel para cumprir antes da fundação do mundo e até a sua volta. Em Colossenses vai falar, né, que Cristo em nós é a esperança da glória. Então tem que ser Cristo em nós, não é verdade? E aí o último texto que eu estava aqui anotando, rabiscando, é Mateus 24:13, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Não é aquele que perseverar hoje, amanhã, mas é aquele que perseverar até o fim será salvo. E aqui, pessoal, eu estou tirando qualquer ótica de doutrina, de salvação, de soteriologia. Permanecer até o fim. Né? Permanecer até o fim. Até porque nesse ponto, ambas as doutrinas, tanto o calvinismo quanto o arminianismo, vão concordar, porque a perseverança dos santos, não é verdade? E para Armínio também, perseverar até o fim. Mas eu vejo que assim, a gente precisa perseverar até o fim. E para perseverar até o fim, com tantos problemas que a gente tem enfrentado e tantos desafios, né, de permanecer no chamado que o Senhor nos confiou, mas esse chamado ele tem sido de certa forma limado pela igreja contemporânea, porque a gente precisa dar mais espaço àquilo que vende, ao mais comercial, né? E aí o que eu falo mais comercial, essa onda que a gente está tendo agora, voltando assim, né? Uma onda de cultos mais performáticos, né? Estruturas mais pirotecnia, a igreja mais voltada para um culto mais. É que eu tô. Entenda essas minhas palavras com muito amor, tá, pessoal? Eu não estou aqui brigando por nenhum. Querendo falar mal e jogar lixo no ventilador, de forma alguma. Tento essas minhas palavras com amor. Mas a gente está vivendo esse tempo, assim, mais, né, de fluir mais nos dons, uns dons, às vezes, que muitas vezes. Dons que muitas vezes não são temperados pela palavra do Senhor. Quando eu falo temperados, né, é que existe um caminho que o apóstolo Paulo ele deixa para a gente percorrer essa vida de dons, né? E ao mesmo tempo a gente está vivendo também dentro das igrejas o aumento dos dons e a não importância para os frutos, né? E a Bíblia fala que pelos seus frutos os conhecereis, né? Então o que é mais importante, os dons ou os frutos? E quando eu falo fruto, o fruto ele está muito atrelado também à sua questão ministerial, à sua questão vocacional, né? Então até isso a igreja de certa forma a gente está passando uma transição complicada. Então permaneça firme. Tem uma Bíblia que há muito tempo que eu não leio, a mensagem, se eu não me engano, 1 de Timóteo 4,16. A mensagem ela traz o versículo, né? Obviamente que tem uma alteração aí, que ela fala: permaneça firme, Timóteo, depois da recomendação que Paulo dá para ele, né? Guarda, porém, a tua fé, para que você não se perca, né? E aí depois, no finalzinho, vai falar: permaneça firme. E eu sempre guardei isso para mim, né? Permaneça firme. Permanecer firme é muito difícil em meio a devaneios que a igreja está vivendo, de lapsos, de movimentos que a gente nem sabe dar nomes, né? E quando eu falo aqui, eu falo de uma forma muito amorosa, assim. Eu amo, pessoal, eu amo demais todos os movimentos, né? A história do mundo ela é muito importante para a gente chegar aqui do jeito que a gente está hoje, né? Seja o movimento reformado, seja o movimento pentecostal, né? Existe as ressalvas com o movimento neopentecostal, mas ainda assim alguma coisa de bom a gente vai conseguir tirar do movimento neopentecostal. Então todos os movimentos eles são importantes para a história da igreja, né? Não é só uma perspectiva sobre o reino, e que bom que a gente está vivendo isso, mas a gente precisa tomar cuidado, né? Porque a partir do momento que a gente esconde as Sagradas Escrituras das pessoas, a gente está fazendo algo muito grave, né? Que é uma manipulação da massa, fica muito mais fácil. Então, assim como o profeta Abacuque, ele viu injustiça e ele pergunta para Deus, não há problema da gente perguntar para Deus, né? Eu fiz essa pergunta, tenho feito essa pergunta para o Senhor
Deus, assim, eu queria tanto não ver, eu queria tanto não enxergar, para que o meu relacionamento com o Senhor não tivesse. Porque o meu relacionamento com Deus não tem nenhuma rusga, mas o meu irmão, ele está dentro do meu relacionamento com Deus. Ele faz parte do meu processo de santificação. Na comunidade, quando as pessoas falam assim, ferro afiando ferro, essa frase, né, o contexto não é bem isso, mas enfim, vamos colocar nesse contexto que a gente já ouviu várias vezes na pregação. O ferro afiando ferro. Eu preciso do meu irmão, eu preciso da vida na comunidade, eu preciso de pessoas que pensam diferente, eu preciso de pessoas que vão viver algo diferente. Contudo, o que é vital e primordial não pode mudar, né? Não pode mudar. Ao longo da história do mundo, tem coisas que não podem mudar, não é verdade? Então, guarda isso no seu coração. Eu anotei aqui algumas frases de alguns autores que eu gosto muito, né? Que são frases às vezes até que a gente que passa despercebido, mas que eu acho muito importante. Lutero, uma das suas obras eu estava lendo, era um compilado, mas eu não li o livro, né, todo, eu li só o compilado, o compêndio. E ele fala o seguinte: o justo viverá pela fé, fazendo menção a Abacuque, texto esse que a gente leu aqui, não por obras, nem por esforço humano, mas pela confiança constante no Deus que justifica. Não é verdade? Então, louvado seja Deus que quem nos justifica, quem nos salva, quem nos resgata é o Senhor. Louvado seja Deus, porque a fé que existe em nós, ela é imputada por Deus, porque nem isso a gente conseguiria fazer, né? Ele nos dá o benefício de ouvirmos a palavra dele e com isso a nossa fé ser aumentada, né? Ao mesmo tempo que existem algumas obrigações, uma fé sem obra é morta, né? A salvação vem pela graça mediante a fé. Isso não vem, isso é dom de Deus, não vem de vós para que ninguém se glorie. Mas olha só, a fé tá aí o tempo inteiro. Então, permanecer constante é enxergar que mesmo com as mazelas que a gente está enfrentando, o Senhor tem coisas para os remanescentes, né? Então, você desse canal aqui, esse vídeo está totalmente diferente. Olha isso aí, esse desabafo. Talvez, se você chegou até aqui no vídeo, pode ter assistido no 2.0, não tem problema, tá? Vamos ter mais vídeos nesse formato aqui agora, mas entenda que o Senhor ele tem grandes coisas para a sua vida, né? Eu falo isso não por mim, não estou entregando aqui nenhuma palavra para a sua vida, eu estou só falando aquilo que a Bíblia diz, né? Grandes planos, o Senhor, os pensamentos são mais altos e melhores do que os nossos, né? E Isaías fala isso. Então, confie no processo, comece, não abandone a questão do ensino, você que tem essa perspectiva, essa facilidade, esse dom que o Senhor te deu. Eu não considerava a comunicação um dom. Eu já briguei muito com a Iana porque a psicologia ela trata a comunicação. Existem pessoas que nascem com predisposição para se comunicar melhor, né? E elas nascem de certa forma numa vantagem. Mas eu entendo que tudo é dom de Deus. Tudo é dom de Deus. Então você que nasceu com essa predisposição da comunicação, o dom de ensinar, a didática, a retórica, cara, não perde isso. Permaneça firme, assim como Paulo falou com Timóteo, fique firme, né? Guarda, é, a gente tem que fazer igual o salmista, né? Eu guardei os seus estatutos para não pecar contra ti. Então a gente precisa cada vez mais abraçar as Sagradas Escrituras para que a gente consiga ensinar para as pessoas o quanto o Senhor se revela através do manual que ele deixou para nós. Fechou, meus irmãos? Então, esse vídeo não teve intro, não teve corte, não vai ter nada, vai desse jeito assim. Dá uma moral, escreve, deixa um comentário. Ó, Vitão, tô passando isso na minha igreja, tem sido assim. Olha, aqui na igreja eu tô com um projeto legal. Olha, eu tô dando aula na escola dominical. Vitão, tô dando aula na minha faculdade, né? Eu ouvi semana retrasada um cara falando comigo que ele tá dando aula, não é em teologia, mas é em filosofia. São matérias próximas ali que a gente estuda muito dentro da teologia e filosofia, né? E tá tendo a possibilidade ali de semear. Então, deixa aí seu relato, beleza? Me segue lá no Instagram. No Instagram eu abro caixinha de perguntas, posso responder mais coisas lá e as perguntas de lá também eu vou começar a responder aqui. Fechou, meus irmãos? Deus abençoe, guarde isso no seu coração e louvado seja Deus.